Iniciar a gravação. Está gravando. Boa noite a todos, caros companheiros do ciclo de estudos Eureka 24. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu mudar isso aqui, senão eu fico olhando de lado, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do ciclo de estudos Eureka 24. Hoje iremos conversar sobre o estudo do livro Tic Tac, que vocês leram e entregaram a tarefa essa semana. Um estudo do tempo. Muito bem. Como eu havia dito para vocês, vocês devem ter percebido, eu falei que o Tic Tac era tipo uma versão melhorada do livro Fábrica da Realidade. Vocês devem ter percebido que os desenhos são similares e tal. Só que o Fábrica da Realidade é um livro que tem a perspectiva do espaço, da criação da realidade, sobre a perspectiva do espaço. Tic Tac tem a mesma proposta de explicar a criação da realidade, mas na perspectiva do tempo. Então, por isso que ele chama Tic Tac. Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac. O nome Tic Tac é para a gente entender que a gente está o tempo todo tic-tac-ando, ou seja, executando a criação da realidade. Tic Tac, Tic Tac. O espaço entre o tic e tac é tão rápido que a gente não percebe que tem um tic e tac, né? Igual quando a gente vai no cinema. São vários frames num filme, né? Mas os frames passam muito rápido. Você não percebe que são vários frames. Parece que é um contínuo. Assim. Muito bem. Então, esse é um dos motivos da oficina ter escrito o livro Tic Tac, é para tratar da questão do tempo. Quando a gente pensa em tempo, a gente tem que pensar em história. E quando a gente pensa em história, a gente tem que pensar em memória. Já viu história sem memória? Por isso que as histórias começam, era uma vez, não sei o que, isso, aquilo. Se vocês recordarem, no livro Fábrica da Realidade começa assim, era uma vez, tarará. Eu acho que sim, acho que começa assim. Tenho certeza, mas acho que sim. E no livro Tic Tac, com certeza, era uma vez, não, era sempre, era... Por conta disso, porque o tempo está ligado à questão da memória. Se não existisse a memória, não existiria o que a gente chama de tempo. Não é esse aí que a gente conhece, que cria as histórias. Uma história, ela é feita de memória. E, bom, quando eu fui escrever esse livro sobre a questão do tempo, eu acho que eu tinha basicamente dois motivos, né? O primeiro motivo era explicar o meio. Na Fábrica da Realidade, o meio é o EGO. No Tic Tac, o meio recebeu o nome de meio mesmo. Então, se vocês lembrarem lá da Fábrica da Realidade, vocês vão ver que tem, né? O input e o output tem uma coisa no meio. Só que a coisa no meio, no livro Fábrica da Realidade, recebeu um nome, EGO. Eu, gerador de output, EGO. Aqui no Tic Tac, ele não recebeu um nome, assim, recebeu o nome de meio. Então tem um infinito lá, e aí tem um meio aqui. Ó.
o início, o fim e o meio. Por que é tão importante o meio? Porque é no meio que acontece o arbítrio. Quando eu estava explicando da Fábrica da Realidade para vocês, eu disse que eu escrevi a frase fundamental do livro Fábrica da Realidade de uma forma equivocada e depois eu corrigi. A forma equivocada era input gera output. E aí eu percebi que estava faltando. Aí eu fui lá e corrigi. Input gera correspondente output. Acrescentei o correspondente. Input gera correspondente output. Por quê? Porque tem um negócio no meio. No meio. Entre o input e o output. Entre o tic e o tac. Ali no livro Fábrica da Realidade, eu não entrei dentro do meio para explicar o que tinha no meio. E aqui no tic-tac eu entrei. Então, tem a unitrindade, eu tic, eu tac e eu meio. Tic-tac. Aí, quando você entra dentro do meio, tem uma outra unitrindade ali. Ali, no pontinho, dentro daquele pontinho. Se a gente der um zoom naquele pontinho, zoom, a gente vai enxergar uma outra unitrindade. E é ali que acontece o arbítrio. Então, dependendo do que acontece ali no meio, vai resultar em uma realidade assim ou assado. A sua história vai ser assim ou assado. No livro Tic-Tac, chama esse resultado, o output, de a história. E essa história ela vai ser o assim e o assado, embora seja múltiplos assim, múltiplos assado. Vai se dividir em basicamente dois. História feliz ou infeliz. Então a história vai ser feliz ou infeliz, dependendo do que acontece no meio. No meio. Ou seja, dependendo do arbítrio, de como você usa o arbítrio. Como eu já contei para vocês também, uma grande... como que eu vou falar? A palavra fácil que vem na boca é briga, né? Mas não é bem isso que eu queria dizer. Enfim. Uma posição, melhor eu dizer assim, uma posição que a oficina coloca, né? E muitas escolas que tem por aí espiritualistas não gostam, e aí tem uma espécie de briga, é que a oficina fala que é fundamental você entender que você tem arbítrio, é fundamental você entender o funcionamento do arbítrio. E tem muita escola, ou guru, ou professor, ou mestre, por aí, que fica dizendo que não, né? Que você não tem arbítrio. Então, se essas escolas, gurus e mestres não acreditam, não entendem que existe arbítrio, como é que eles vão explicar o arbítrio? Não faz sentido eles explicarem o funcionamento do arbítrio, uma vez que eles acham que não existe arbítrio. Agora, é óbvio que existe, e se não entender como é que funciona, não vai conseguir viver bem. Vai continuar vivendo mal. Porque o arbítrio ele é o controle do videogame. Então, não é fingindo que não existe o controle do videogame que você vai controlar o seu videogame e jogar bem. Ou seja, que você vai dirigir bem a sua experiência, a sua vida, a sua realidade. Então, é preciso entender exatamente como é que funciona o arbítrio. Porque é isso que você está fazendo o tempo todo. Viver
o livro coloca nessa obviedade para a gente. O que é viver? Se perguntar para uma pessoa o que é viver, ela vai falar um monte de coisa, mas não vai entender o que é viver. Não vai te responder o que é viver. Ah, viver é os passarinhos, viver é a natureza, viver é respirar, viver são as células fazendo lá o sangue circular. Não tem nada a ver, isso aí não é viver. Isso é a experiência que você está tendo, é a realidade. Você pode chamar isso de vida. Mas viver não é isso. Mas, então, o que é viver? E a oficina explica. Simples. Viver é optar. Simples assim. Viver é optar. Viver é estar constantemente usando o seu arbítrio. Tic-taqueando. A gente pode fazer uma analogia com o videogame. Pega uma pessoa que está jogando videogame lá, um jogador, e pergunta: o que é jogar? Ele não vai falar que é as plantas, que é os glóbulos vermelhos. Ele vai falar: é mexer nos botões aqui. E não precisa ser um videogame. Pode perguntar para uma pessoa que está jogando baralho ou jogando xadrez. O que é jogar? Você vai falar: é isso que eu estou fazendo. Por quê? Porque viver é o que você está fazendo o tempo todo. Mas não o seu fazer, o que você experimenta, só o seu fazer físico, digamos assim. É o seu fazer como ser. O que o ser faz? O ser, ele cria a realidade. E para criar a realidade, ele usa o arbítrio. Então, o que o ser está fazendo o tempo todo? Na experiência humana, né? O ser que está brincando de ser humano. Ele está o tempo todo optando, porque é através do arbítrio que ele está criando a realidade. Que ele faz o que ele faz, cria a realidade. Então, o que é viver? Simples. Viver é optar. E é óbvio isso. O que você está fazendo o tempo todo? Não é? Optando. Aí você fala: mas eu experimento, tem uma experiência acontecendo. Claro que tem. Justamente porque você está vivendo. Você experimenta uma vida porque você está vivendo. O seu arbítrio cria a sua realidade. E você está arbitrando todo instante, tic-tac, tic-tac, tic-tac. E aí você experimenta o tempo todo uma realidade. Viva, dinâmica e em acordo com o seu arbítrio. Então, é preciso entender como é que funciona o arbítrio. Então, esse livro é para dar conta disso. Daqui a pouco eu volto nesse primeiro ponto, entender como funciona o arbítrio. O segundo ponto é o que eu estou esbarrando agora, né? Mas eu não falei com todas as letras, mas tá aí, já falei. Então agora eu vou falar com todas as letras. Se o que você faz o tempo todo é viver, e a vida é o resultado disso, do seu viver, então não é a vida que cria o seu viver. É o seu viver que cria a vida. Quando eu entendi isso, eu quase tive um treco. Por quê? Porque quando você entende isso, você perverte, você tem que entender, tem que ficar óbvio para você, e o que acontece é que você tem que concluir
que o tempo, que o que você chama de presente é passado. Dá um nó na cabeça, o pessoal tem um termo para isso, anti-intuitivo. Porque se quem cria a sua vida, a vida é o produto do seu viver. Então, se a vida é o produto do seu viver, se a sua vida, a sua história é a sua vida, não é? Se a sua vida é o produto do seu viver, o viver é a fábrica e a vida é o produto. Então, o viver antecede a vida. Primeiro, o viver acontece, depois acontece a vida. A vida é o que sucede o viver, mas sucede sucessivamente, não uma vez só. Igual o projetor, ele antecede o filme. Primeiro o projetor precisa projetar para você ver o filme. Se o projetor não projetar, não vai ter filme para assistir. A vida é o filme que está assistindo. Quem está projetando a sua vida é o seu arbítrio, o viver que você está executando. Você está todo instante executando o arbítrio, aí você experimenta a sua vida, a sua realidade. Só que você não vê o projetor. Essa que é a dificuldade, você não vê o projetor. Quando você vai no cinema, você olha para a tela, e aí você olha para trás e você olha para o projetor. E aí você fala, tá, ali está a tela, o projetor está projetando a tela. Nessa experiência que você está tendo, você não está vendo o projetor, você só está vendo a tela. Só que como poderia ter alguma coisa na tela se não tivesse uma projeção acontecendo? Então tem um projetor. Quem é o projetor? É você. É o tique mais o arbítrio para resultar no TAC, que é a imagem na tela. Então, só que você não vê o projetor e nem o arbítrio, você não vê nem o tique, que seria como a luz do projetor, e nem o filme ali, que seria como o arbítrio. Ou então, enfim, essa metáfora é suficiente, senão complica demais para a cabeça de vocês. Então, fica a ideia de que só tem a tela, né? E o filme está acontecendo ali na tela por obra de um milagre, de um acaso, e pior, sem causa, porque não tem nada causando aquele filme ali, se você acha que a tela é a causa em si mesma. É por isso, vocês me perguntaram na aula passada, alguém me perguntou, não lembro quem, motivo das pessoas negarem o arbítrio. Esse eu falei alguns na aula passada, e esse é mais um. Mais um motivo porque escolas e gurus e mestres, né, negam o arbítrio. Porque quando ele acredita que ele é só consciência, ele é só tela. E aí ele fala, é óbvio, é incontestável que eu estou assistindo, então a tela é fato, a tela de fato existe. Agora, o projetor e o arbítrio eu não vejo, então não existe. Por isso que alguns que se negam o arbítrio. Esse também é mais um motivo para se negar o arbítrio. Como não se enxerga o projetor nem o arbítrio, não existe. Mas se não existisse o projetor, não tinha imagem na tela. Se não existisse o arbítrio, você não dirigiria a sua realidade do jeito que você dirige. Você não teria autonomia na criação de realidade. E você tem. Óbvio que você tem. Muito bem. Então, o que você está assistindo o tempo todo é você que está projetando. E ele é efeito do seu arbítrio.
A sua vida, ela é o efeito do seu arbítrio. É o resultado do seu arbítrio. E se é o resultado do seu arbítrio, é porque o arbítrio já aconteceu, e aí você... Igual quando você está navegando na internet. Não sei se esse é o nome do próximo livro que a gente vai estudar. Deixa eu ver aqui para tirar essa dúvida. Peraí. Porque se for, já posso começar até a falar. Né? Uhum. Exatamente, é o nome do próximo livro. É igual quando você está navegando na internet. Você vai e clica num botão. Aí você clica no botão, abre uma página. Por que você está vendo aquela página? Porque você clicou. Próximo livro que vocês vão ler é isso, livre clique, que é uma analogia com livre arbítrio. Livre clique. Se você não clicar, a página não aparece. Por que vocês estão vendo no Telegram agora? Porque vocês clicaram. Você clica e a coisa acontece. Não tem como a coisa acontecer se você não clicar. Então, quando você vê uma página, a página que você está vendo ali na internet ou no seu celular, sei lá o quê. Vou pegar um outro exemplo. Vamos terminar isso, eu vou para o outro. A página que você está vendo na internet, ela é o passado, ela é o resultado, é o produto. Então, presente é passado. Você vai ouvir uma música, aí você abre lá, sei lá, no YouTube ou no Spotify. Tem lá um monte de música. Enquanto você não clicar, você não vai ouvir a música. Você precisa executar o arbítrio. Você vai lá e clica na música, aí a música começa a tocar. Então, ela é o efeito, o clique acontece primeiro e depois o resultado. Então, a música que você está ouvindo é o passado do seu arbítrio. Ah, mas eu cliquei uma vez e a música tocou 3 minutos de música. É por causa que a gente coloca o arbítrio no automático. Um botão de internet é assim. Você não tem que ficar clicando toda hora lá. Tem um programinha dentro do programa do botão que fala assim, se clicar uma vez, permaneça clicado até ser clicado de novo. Mas é como se ele tivesse assim, ó. Como se para ouvir música você tivesse que ficar fazendo assim. Aí esse é um saco, você tem que ficar clicando a cada segundo a música para ter que ouvir. Mas é isso. O botão fica ligado, fica clicando. Então, porra! O que você chama de presente, o que você chama de agora, é passado. Tem uma frase da oficina que é para quebrar a perna desse povo que quer viver no agora. que não consegue. É impossível viver no agora, porque agora é viver. Aí fica procurando esse tal de agora. Cadê o presente? Não tem presente. Presente é passado. O mais louco e o mais legal de você entender isso, porque isso deveria ser suficiente para você entender o que eu vou te falar agora. Quando você tem uma eureka, junto com a eureka, você deveria ter mais umas 3 dúzias de eureka ao mesmo tempo. Você tem uma e uma dúzia tinha que vir junto, igual uma explosão atômica. Você explode um átomo lá, aí tem que começar uma reação em cadeia. Essa reação em cadeia revoluciona a sua mentalidade. Mas, às vezes, dificilmente vocês têm eureka. E quando tem, não dispara a reação em cadeia. Então, eu vou dar uma eureka que vocês deveriam ter tido em cima da eureka, de entender que o presente é passado.
Talvez a mais legal. Então vamos lá, a 17ª chave da felicidade suprema. Se presente é passado, está explicado por que você deve aceitar o presente. Presente é passado. Você consegue mudar o passado? Não. Conseguiu alguma vez na sua vida mudar o passado? Não. Você vai conseguir mudar o passado? Não. Então, por que continua tentando? Mas eu não tento mudar o passado, mas tenta mudar o presente. Você tenta mudar o presente. Só que presente é passado. Não se muda o passado. Por isso que é sábio aceitar o presente. Por quê? Porque presente é passado. Quando a oficina explica que presente é passado, ela está dando essa eureka junto, vem no pacote da eureka de que presente é passado. Então eu não posso mudar a sua vida? Não, você não pode mudar a sua vida. É impossível, por quê? Porque vida é presente e presente é passado. Então eu estou condenado a ficar experimentando essa merda? Não, aí já é outra história. Porque você pode mudar o que está criando a sua vida. Aí é sábio. E aí é possível. E aí, além de possível, funciona efetivamente. Se você mudar o que está criando a sua vida, aí você vai experimentar uma outra vida. Mas você não tentou mudar a vida. Você mudou quem estava criando a vida e não a vida. Se você atuar sobre o criador da realidade, sobre quem está criando a vida, aí você muda a vida. Agora, se você tentar mudar a vida, mudar o seu presente, você jamais vai conseguir. Por que jamais? Porque presente é passado. Mas se presente é passado, o que a gente chama de presente? Boa pergunta. Deveria chamar de passado. É que tem um passado tem distância, né? Tem um passado lá longe, aí tem um passado mais perto, aí tem um passado que acabou de passar. Tipo, aquele momento, em fração de segundos, ele já se tornou. Esse é o que a gente chama de presente, mas também é passado. E cadê o presente? Não tem. Tem o arbítrio criando o que você poderia chamar de presente é esse instante onde você cria o arbítrio, que ele é impegável, né? Tanto é que ele não consegue pegar o presente. Porque não existe. Você não consegue experimentar o presente. Você só experimenta o passado. Então, você vai conseguir mudar a sua vida? Nunca, jamais. Porque viver é passado. Agora, então você vai ter que viver sempre a vida que está acontecendo? Não. Você pode experimentar uma outra vida se você atuar sobre o criador da vida, que é você. Sobre quem está criando a sua vida. Então, quem é que está criando o filme, o projetor? Quem é que está criando a sua vida? Você. Como? Através do arbítrio. Então, como eu faço para mudar a minha vida? Trabalhando sobre o meu arbítrio. É assim. Se você quer mudar o filme, você tem que ir lá e trocar o filme do projetor. Tira aquele filme que está passando no projetor, coloca outro. Hoje em dia nem tem mais isso aí, né? Quem é jovem vai pensar do que o Ferrari está falando.
Então, pensa assim, você quer mudar, vamos então para uma coisa mais moderna. Você está assistindo um filme na Netflix, se você quer assistir outro filme, não adianta você ir lá e tentar mudar o que está passando na tela. Não vai, o que está passando na tela não é o que está criando o que está passando na tela. Você tem que ir lá e mudar o que está fazendo, o passar que você muda de canal, ou muda de filme. Aciona, clica em outro stream para assistir outra história. Então, se você quer mudar a sua vida, você não vai atuar sobre a sua vida. Sua vida é passado. Você tem que atuar sobre o que está criando a sua vida, que é o seu arbítrio. E o que acontece, que está escrito no livro, é que o seu arbítrio está no automático. E ele está no automático da vida infeliz, da história infeliz. Travou lá. Se tivesse travado a televisão num filme ruim da Netflix que você não quer assistir, você quer tirar, não dá, tá travado. Por quê? É o hábito do seu arbítrio, o hábito ali de optar sempre daquele jeito, tá criando sempre aquela história. O que acontece, deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar aqui para você dar um exemplo, outro exemplo para vocês. Esse aqui é o meu violão. Então, o braço fica fantasma, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer ele parar de ficar fantasma. Tem que ficar meio que assim. Deixa ele assim. Enfim, se ficar fantasma, tudo bem. Não, tem que ficar assim para vocês verem. Tudo bem que o braço fica fantasma. Ó, eu pego uma nota aqui. Tá desafinado assim. Ó meu dedo aqui, ó. É possível ouvir o som antes de tocar a nota? Eu não vou tocar a nota. Tenta ouvir o som aí. Ouviram? Não, não é possível. Agora eu vou tocar a nota. Pronto. O que acontece? Você só consegue escutar o som da nota que já foi tocada. A nota já foi tocada, aí você escuta o som. Se eu não tocar a nota, você não escuta. Se você está tocando, né, a mesma coisa que a sua realidade. Você só consegue experimentar a realidade que já foi criada, que já foi optada, através do arbítrio. Agora, uma vez que você tocar a nota, você vai escutar. Você vai escutar. Você tocou a nota. Ah, mas eu não queria escutar essa nota. Então, não tocar a nota. Não toca essa nota. Se você tocar essa nota, é essa nota que você vai escutar. Você não consegue escutar a nota se você não tocar, não executar o arbítrio de tocar. Agora, uma vez que você executar, você vai escutar. Queira ou não queira, você vai escutar. Eu não queria escutar essa nota. Querendo ou não querendo, você tocou a nota. Você vai escutar. Eu não queria essa vida. Querendo ou não querendo, você optou por essa vida que você está experimentando. Você nem sabe como, porque você optou no automático. Mas você optou por essa vida que você está experimentando. Ela é o resultado do seu arbítrio.
Não é aleatória, não é por acaso, não é milagre, não é nada disso. A vida que você está vivendo é a nota que você tocou. A sua história ela é resultado do seu arbítrio. Cada pedacinho dela e ela inteira. Quer o seu arbítrio tenha sido no automático ou não. Ah, mas eu não quero. Você optou. Tudo bem que você não quer, mas você optou. Ah, então estou condenado a experimentar essa vida? Não, porque você continua optando. Se você não quer, se você quer parar de ouvir essa nota e quer ouvir a outra nota, para de tocar essa nota e toca a outra. Agora, o som da nota que você já tocou, você vai ouvir, não tem jeito. Porque você não consegue mudar o passado. Não é possível. Eu vou, então, isso que eu estou dizendo é dito de outra maneira, assim, na cultura humana e na cultura espiritualista. Então, e tem uma frase bacana que fala sobre isso, então vou usar essa frase. O que eu disse aqui, dito em outras palavras, na nossa cultura espiritualista, é dito assim: o plantio é livre, a colheita é inevitável. É isso. Esse negócio de tocar a nota e ouvir a nota, é isso. O plantio é livre. O arbítrio, o livre-arbítrio, o plantio é livre. A colheita é inevitável. E o que acontece com a gente? A gente reclama da colheita e esquece que foi a gente que plantou. É isso. Ah, tá uma bosta aqui, que merda, que não sei o que história horrível, que vida de... Você está colhendo o que você plantou. O que você plantou. Não, mas eu não me lembro de ter plantado. Essa é outra conversa. Você pode não se lembrar de ter plantado, mas você plantou. Plantou. Porque senão você não estaria colhendo. Você não tem como você ouvir uma nota que você não tocou. Você plantou. A sua vida é a colheita do seu arbítrio. A sua história é a colheita do seu arbítrio. Aí chegamos no ponto. Mas eu nem sei o que é arbítrio. Aí eu vou voltar no número 1 lá. Eu nem sei o que é arbítrio. Ainda tem um povo aí que fica falando para mim que eu não tenho esse arbítrio e tal. Ué, você quer acreditar, inclusive para acreditar que você não tem arbítrio, você precisa usar arbítrio, porque se você não acreditar nisso, como é que você vai acreditar que não tem? Você precisa acreditar que não tem, para ter essa crença de que você não tem. Mas eu nem sei o que é arbítrio, como é que eu vou... Então, precisa entender que primeiro que você tem, segundo que é ele que está criando a sua história, que você está colhendo, que a sua história é a colheita do seu arbítrio, que você está experimentando a criação que você está fazendo através do arbítrio, e como que funciona esse trem. Porque aí, percebe, fica importantíssimo você entrar ali na bolinha do meio. Porque, ó, o tique, no tique nada se altera, o tique é o impulso.
tique. Não tem como você mexer no tique. O TAC também não, ele é a colheita, você é o passado, você não altera o passado. Agora, onde que acontece o jogo de verdade? É no meio. É no momento de jogar. Onde que acontece o jogo? Vou dar dois exemplos. Dois exemplos para você sobre isso. Onde que acontece o jogo para o cara que está jogando videogame? Naquele instante que ele está, mano, apertando o botão ou indo para lá, é ali que acontece o jogo. Ali no arbítrio. E o futebol, onde que acontece o jogo? Na hora que a bola está no pé do cara. É a hora que está no pé do cara. Se não tiver bola, não tem jogo. E se não, como que ele vai fazer gol se não tiver a bola? Na hora que a bola está no pé dele. Se não está no pé dele, não tem como fazer gol. Vai ficar chutando o vento. Então, é naquele instante. No meio. É ali que é fundamental a lucidez, a maestria para se jogar um bom jogo. E você está todo instante aí no meio, né? No arbítrio, jogando, vivendo. O que importa é o viver. A vida que se foda. Foda-se a vida. Foda-se a vida. A vida não tem arbítrio. Tem uns gurus que falam isso, né? A vida não tem arbítrio. Está correto. Por que a vida não tem arbítrio? Porque a vida é passado. Quem controla a vida não é a vida. Quem controla a vida é o arbítrio. Quem controla a colheita não é a colheita. Quem controla a colheita é o plantio. Então foda-se a vida. A sua vida vai ser o inevitável resultado do seu arbítrio. É isso que importa. O arbítrio. O que importa é o arbítrio. Porque você vai experimentar o resultado dele. E você nem sabe o que é isso. Então o livro de Tic-Tac explica que é o arbítrio. E a metáfora que eu vou compartilhar com vocês, eu falo sempre, e está aí espalhada pelo conteúdo da oficina, é a que eu melhor recomendo vocês usarem. A metáfora para entender o que é arbítrio, como é que funciona, aquela unitrindade ali no meio. O arbítrio funciona assim. Você está vivendo a sua vida toda vez que você... Toda vez a todo instante, né? Então, vamos, em vez de falar toda vez, vamos falar assim, no instante e a todo instante. No instante que você vai optar, tomar uma decisão, abre-se na sua imaginação, que é a realidade simulada. Então, aí vocês já vão entender a importância do livro anterior. Surge na sua imaginação um leque de opções. Esse leque de opções é como se fosse um cardápio. Precisa abrir, porque como você vai escolher se não tiver um cardápio? Chega no restaurante, como que você vai escolher um prato se não tiver o cardápio? Para você escolher qualquer coisa, tem que ter um cardápio. Quando você entra num site, como é que chama aquela coisa onde fica as possibilidades para onde você pode navegar no site? Você sabe o nome? Que lá chama menu, que é o cardápio. Aí você olha lá, aqui vai para a página de não sei o que, essa aqui vai para a página de produtos, essa aqui vai para a página de conversa com o cliente, essa vai para a página de promoção, está lá, todos os links estão fazendo o cardápio. Então você precisa de um cardápio, um leque de opções. O cardápio é um leque de opções. Esse leque de opções que se abre para vocês
a todo instante, porque a todo instante você tem que fazer opções, ele surge na sua realidade simulada, ou seja, você imagina opções. E é interessante, porque vocês vão ver no próximo livro que tem gente que imagina mais, tem gente que imagina menos. Então, se você imaginar mais, você vai ter mais opções para pensar e escolher. Se imaginar menos, né? Menos opções. Então, para cada um abre um leque de possibilidades, de acordo com a cultura da pessoa, tanto que ela consegue imaginar, enfim. Isso é o que no tic-tac está chamando de a imaginação. E aí você avalia. Então, a mesma coisa que acontece quando você vai no restaurante. Você abre o cardápio e aí você olha, tá lá, peixe, macarrão, pizza, inhame, filé, parará. Aí você fica pensando, não, hoje isso não, não, esse não, tem muitos, isso aqui é muito apimentado, né? Entendeu? Você lê cada opção e você pensa a respeito daquela opção. Avalia aquela opção, vê se você quer mesmo aquela opção. Até que você finalmente chega à conclusão de, essa é a melhor opção. Aí você pede lá um grelhado de frango. Foi porque você olhou para todas as opções, avaliou e chegou à conclusão de que aquela é o grelhado de frango. Aí na hora que você chega nessa conclusão, você executa o arbítrio. Você chama o garçom e fala, me dá um grelhado de frango. E a hora que você pede, o que você vai experimentar? Grelhado de frango. Você pede grelhado de frango e vem berinjela? Não. A não ser que no restaurante pode ser, né? O garçom erra e tal. Agora, na vida, você vai experimentar o que você optar. Se optar para a direita, você vai experimentar a experiência da direita. Se optar para a esquerda, você vai experimentar a experiência da esquerda. Se optar para cima, você vai para baixo, e assim vai ser. Você vai colher o que plantou. Você vai viver o que o seu viver criou. Isso, e você não vai fazer uma opção e acabou. É cada instante que você vai fazer. Instante após instante após instante. Aí você vai criando a sua história, criando a sua realidade, criando a sua experiência. Se você parar em determinado momento de optar naquele sentido, igual você está andando por uma rua, você está andando. Você tem que continuar optando por ir pela direita. Se em um determinado momento você falar, não, agora eu vou fazer uma opção direita, começar a optar por andar pela esquerda, você vai ter a experiência da esquerda. E assim por diante. Então, o arbítrio, a melhor maneira de você pensar nele, no funcionamento do arbítrio, é essa. Um cardápio, igual no restaurante, onde você olha para as opções, avalia, decide qual é a melhor, escolhe. Escolheu, quer colocar em prática a sua opção, você vai começar a experimentar o resultado dela. É isso. Olha para a sua vida e veja se não é isso que você tem feito desde que nasceu. Eu não falei nada que não é o que você faz, não. Eu expliquei o que você faz, eu falei o óbvio. É isso que você tem feito desde que nasceu, faz atualmente, vai continuar fazendo até morrer. Usando o arbítrio para criar a realidade, é isso. Só isso, viver é isso. Não tem... O que mais você faz além nesse viver? O que mais tem nesse? Não tem mais nada para fazer. A única coisa que tem para você fazer no seu viver é isso, executar o arbítrio. Viver é executar o arbítrio. Viver é optar. E tudo mais que tem na vida, tudo mais que na vida é resultado do viver. Efeito. Colheita. E só para terminar, então, o arbítrio funciona assim, só que ele está no automático. E você nem sabe. Então você está lá.
experimentando uma vida que você detesta, que você odeia, que você nem quer levantar na cama de manhã para continuar vivendo ela. E não sabe como que você foi parar ali, acha que é injusto, né? Porque você não entende que é a colheita do seu arbítrio, acha que é injusto, acha que não merecia estar vivendo essa vida, acha que está uma bosta e não sabe como você foi parar ali, nem como é que faz para sair. Você foi parar ali através do seu arbítrio, e para sair precisa usar o seu arbítrio, e o seu arbítrio está no automático. E aí você então precisa entrar lá em você. Aí já é uma prática a gente já vai falando, não vou falar tanto nesse momento, mas já dá para começar a falar. Aí já é uma prática psicológica e pessoal. Você tem que entrar no seu sistema de crenças, né? E ver quais as crenças que você colocou no automático que está mantendo aquela história que você quer que desapareça. Mas tem lá um botão de play travado no automático, fazendo você experimentar uma história que você não quer. E como você não quer, você pensa que não é você que está criando, que você não quer. Mas isso é uma coisa, em algum momento eu vou falar de novo, mas já vou falar aqui também. Tanto faz se você quer ou não quer. Quem cria a sua história não é o seu desejo, não é o que você quer ou não quer. Quem cria a sua história é o seu arbítrio. E você pode optar contra a sua vontade. Você faz isso muitas vezes. Você está vivendo uma vida que você detesta, é justamente porque você está optando contra a sua vontade. Então, tanto faz se você quer e não quer. O que está te fudendo não é que você quer ou não quer. O que está te fudendo é que você está optando contra a sua vontade. Você pode fazer isso. O arbítrio serve para isso. Ele deveria ser usado para você viver em acordo com a sua vontade. Mas você pode usar ele para viver contra a sua vontade. E aí você se fode e acha que não é minha culpa, porque eu não queria isso. Você não queria, mas você optou. Quantas vezes você já não fez uma opção de coisas que você não queria? Claro que depois você se arrepende. Você fala, porra, eu não devia ter feito essa opção, porque eu não queria isso. Tudo bem, você não queria, mas você optou. Não tem injustiça nenhuma. Você está experimentando a colheita. Assume. Isso é uma coisa que eu queria falar e veio para falar e eu esqueci. Falei outras coisas, mas quero deixar isso registrado. Se você não entende que presente é passado e fica tentando mudar o passado, você perde a oportunidade de realmente fazer a mudança que você está querendo. Imagina que você está lá no cinema, aí vou usar a imagem do cinema. Você está lá no cinema, aí você passa o tempo todo do filme grudado na tela, tentando mudar as coisas que estão acontecendo na tela, porque você não gosta do que está acontecendo na tela. O que vai acontecer? Primeiro, você não vai conseguir, porque por mais que você brigue com as coisas que estão acontecendo na tela, a tela ela é o efeito. Ela não é causa de si mesma. Então, você não vai conseguir mudar as coisas que estão acontecendo na tela do cinema. E outra, você perde a oportunidade por estar fazendo uma besteira dessa. Você perde a oportunidade de realmente fazer o que você quer. Quer mudar de filme. Por quê? Porque você passa o tempo todo lutando com uma coisa equivocada. Tentar mudar a tela. Se você parasse de tentar mudar a tela e fosse lá no projetor e mudasse o filme lá no projetor, aí você ia obter sucesso. O filme na tela ia mudar.
Mas como você fica o tempo todo na tela, você perde o filme inteiro tentando mudar o filme e não consegue. Se o filme é da sua vida, você perde a vida inteira. Você perde a vida inteira tentando mudar a sua vida e não consegue. Por quê? Porque você ficou tentando mudar a sua vida na vida. No efeito, no passado. O que você tem que mudar? Lá no projetor. Então, você não muda a sua história. Você muda a si mesmo. E mudando a si mesmo, a sua história muda. Simples assim. Em vez de você ficar tentando mudar a sua história, muda você. Muda o seu sistema de crença, muda a sua mentalidade, muda o seu arbítrio. E você vai ver que sua história vai mudar. Agora, se você ficar preso no presente, que na verdade é passado, aí você não consegue mudar de fato a sua história. Então, na hora que eu estou falando isso por causa do aceitar o presente. Se você não aceitar o presente, você fica preso no presente. Esse presente é passado. Vou fazer uma imagem de alguém que não aceitou o presente. Hein? Um jogo de futebol. Aí o cara tá lá, ele erra o gol. Aí ele não aceita ter errado o gol. Aí ele vai, fica se lastimando, fica chorando. Não podia ter errado esse gol. Na verdade, o que ele está tentando fazer? Está tentando mudar o passado, o gol que ele não conseguiu fazer, mas já passou. Que merda, eu deveria ter chutado para lá. O que a pessoa consegue? Não fazer o próximo gol. Por quê? Porque ela fica presa na lamúria, na reclamação, na lástima, que na verdade são tentativas de mudar o passado. Então, não tente mudar a sua história. Mude a si mesmo. Mudando a si mesmo, a sua história muda. Se a sua história está infeliz, atue sobre si mesmo. Praticando autoobservação para descobrir como que o seu automático, o seu subconsciente, o seu sistema de crenças está criando aquela história infeliz que você não quer estar vivendo. Então, é fundamental para viver bem, entender o arbítrio, o funcionamento do arbítrio, o meio. É no meio que se ganha ou se perde o jogo. Se você está perdendo o jogo, o motivo de estar perdendo o jogo está aqui no meio. Se você quiser ganhar o jogo, é no meio que você tem que trabalhar para você começar a ganhar o jogo. Quem ganha o jogo é quem joga bem aqui no meio, entende bem aqui o meio, lida bem com o meio, tem lucidez sobre o meio, maestria no uso do que acontece aqui no meio, no arbítrio. Usa bem o arbítrio. Uma pessoa que vive bem, resumidamente é isso. Uma pessoa que vive bem é uma pessoa que opta bem. É óbvio, é simples. Como é que você vai viver bem se você faz péssimas opções? Eu vivo muito bem, eu faço cada opção de merda. Impossível. Se uma pessoa que vive bem é uma pessoa que faz ótimas opções. Opta muito bem, por isso que ela vive bem. Ela opta com lucidez, opta com maestria, opta com sabedoria e tal. O resultado disso, a colheita disso, é uma história feliz, um bem viver. Bom, agora, né, daqui para frente, não precisa muita abstração para entender o que você vai fazer, não. Vai ser cada vez menos existencial a coisa, cada vez mais palpável. Tudo que eu falei aqui é óbvio, é mais do que óbvio, é ululante. Ululante. Eu não estou falando alguma coisa que você não faz, estou explicando o que você faz desde que você nasceu. E estou esclarecendo para
para que você consiga entender isso e melhorar, para que você possa viver melhor. E a última coisa que eu tenho para dizer é o seguinte: então, na hora que você vai estudar o que tem no meio do seu sistema de crenças, né, aí você usa a sua vida, aí a sua vida se torna útil. Aí não é foda-se a minha vida, não. Aí como que é a minha vida? Aí você estuda a sua vida como efeito para descobrir qual é a causa. Então, entender a relação causa e efeito. Ou seja, se a sua vida é o resultado do seu arbítrio, na hora que você olhar para a sua vida, você vai ver o seu arbítrio. Você olha para a sua vida revela o seu arbítrio. Por quê? Porque o efeito entrega a causa. É pelo fruto que se conhece a árvore. Não é assim que fala? Também uma frase famosa, religiosa. É pelo fruto que se conhece a árvore. Então, você olha para a sua vida, que é o fruto, aí você conhece a árvore. Aí você vai olhar e sua vida, sua história vai contar sobre o seu arbítrio, que é contar sobre o seu sistema de crenças, sobre as suas mentalidades. A sua vida, ela é o delator da sua mentalidade. É a sua mentalidade plasmada, materializada. Por exemplo, aqui na minha realidade tem um violão. Por quê? Porque é minha mentalidade plasmada. Não só minha mentalidade, mas outras coisas, mas minha mentalidade plasmada. Na minha mentalidade, violão faz todo sentido. Para outra pessoa não faria, por isso que não tem violão na realidade dessas pessoas. Então é isso, você olha para a sua vida, que é a colheita, para você entender o que você plantou, o plantio. E assim você vai estar praticando autoconhecimento pessoal e psicológico, não mais existencial. Existencial você já sabe, você é um ser, uma trindade e tal. Isso aí já está aí, não vai mudar, não tem nada que você possa fazer a respeito disso. O que você pode fazer é entender o que acontece ali no meio, no arbítrio, que cria a sua história. Bom, acho que era isso que eu tinha que falar nessa introdução aqui. Se vocês tiverem perguntas ou quiserem conversar algum assunto, é agora. 1, 2, 3, já. Juliane. Tem. Jolie, peraí que eu vou colocar o fone de ouvido para não dar microfonia, nem eco. Microfonia não dá, mas eco dá. Jolie, depois a Ana Clara. Pronto, Jolie, está liberado. Oi, Ferrari. Oi, boa noite, todo mundo. Oi, Jolie, tudo bom? Tudo bom. Eu queria saber, assim, porque o presente, tipo, o meu comportamento, ele é, tipo, presente, passado, né? Presente que é passado, meu comportamento. Então, não adianta eu tentar mudar meu comportamento se eu ainda não tenho uma lucidez do que explica esse comportamento. Então, nesse ponto, o comportamento, ele não é... Ele também não é mutável. Tipo, eu não tenho acesso a mudar ele. Enquanto eu não tiver mudado a consciência, o meu processo, o meu meio que leva aquele comportamento meu, enquanto eu não mudar aquele meio, o comportamento não vai mudar. Perfeito, é isso mesmo, está correto. Entendi. Então, o comportamento, ele também é um presente, né?
Sim. E por comportamento, a gente pode incluir não só assim, as coisas que a gente faz, tipo, eu tenho um comportamento de, sei lá, falar alto, mas comportamentos internos também. Eu tenho um comportamento de ficar, quando me falam isso, eu fico triste. É um comportamento. Quando me falam aquilo, eu já fico com raiva. É um comportamento. Uma Então, reação, né? isso. Também são comportamentos. Entra na categoria do comportamento. Entendi. Tá bom. Era isso mesmo, só queria esclarecer se estava certo. Obrigada. Valeu, grato pela pergunta, igualmente. E esse leite aí não acaba nunca? Não é leite, né? Você falou que é uma bebida. Ana Clara. Oi, Ferrari, boa noite. Eu queria fazer duas Boa perguntas. noite. A primeira é quando você falou da colheita. Eu queria se perguntar assim, vamos supor que eu fiz um mal a uma pessoa um tempo atrás. Aí, nesse caso que você fala da colheita, você fala das ações que a gente faz diretamente ou pode ser que a vida me devolva o mal que eu fiz à pessoa de uma outra forma? Se inclui esse tipo de coisa ou se é só coisas que eu faço diretamente. Sei lá, eu comi muito doce e aí vou ter diabetes, supondo. Assim, coisas assim. Ou se são ações indiretas ou se só são diretas. Olha, toda escolha que você faz vai resultar num resultado, certo? Se você fizer repetidamente essa escolha, você vai ampliando o resultado dessa escolha. Entendeu? No caso da diabetes, por exemplo, se você comer um brigadeiro um dia, é uma coisa. Agora, se você comer um brigadeiro, um bolo, outro brigadeiro, outro bolo, todo dia, isso vai aumentando o resultado da consequência da sua escolha. Então, Respondeu? a parte de eu ter feito um mal a não sei quem um tempo atrás, aí a vida vai me devolver esse mal. Não, Não sei, você não sei. experimenta na hora. Quando você faz mal para uma pessoa, você se sente bem? A pessoa se sente mal, né? Não, você. Eu me Você sinto fez? mal. Você veio aqui, furou o pneu da minha bicicleta. Se sente bem? Às vezes a gente faz um. Não, eu me sinto mal, mas isso é um caso direto. Mas às vezes eu Não. faço mal a uma Você pessoa que. colheu imediatamente o resultado da sua escolha. Foi se sentir mal. Se você tivesse me feito um bem, você se sente bem. Você fez mal, você se sentiu mal. Entendeu? É imediato a coisa. E no caso da mãe que repreende o filho e se sente mal, mas aquilo ali é pro bem do filho. Aí ela fez a escolha que se ela não quis fazer aquilo, ela vai se sentir mal. A gente se sente mal quando a gente faz uma coisa que a gente não quer. Ela vai experimentar exatamente isso, se sentir mal. Não é bom se sentir mal. Se fosse bom se sentir mal, a gente chamava de se sentir bem, mas a gente chama de se sentir mal. Mas, por exemplo, eu vou na academia, eu faço não sei quantos agachamentos, eu me sinto mal, porque minhas pernas ficam doendo, mas eu sei que aquilo ali é bom. Isso você vai entender um pouco mais para frente. Você sente cansada, mas você sente que fez uma coisa que você deveria. Isso aí não dá para eu te explicar nesse momento. Tá, Tem umas outras coisas aí para você entender um pouco melhor. tá certo. Tem umas coisas que a gente sabe que não vai se arrepender se fizer. Algumas coisas a gente sabe que não vai se arrepender, né? Essa era a primeira pergunta. E a segunda pergunta é quando a gente escolhe uma coisa crente abafando que tá escolhendo a coisa certa, aí mais pra frente a coisa se mostra uma coisa ruim. Então eu queria perguntar eu acho que essa pergunta é mais pro futuro, se vai ter aqui no curso alguma técnica para a gente identificar com rapidez que aquela coisa era realmente ruim para poder mudar rápido e sofrer pouco. Ou menos. Não, não. Essa técnica aí que você está procurando seria a bola de cristal, né? Não tenho. Na oficina, Eu perguntei no sentido de não produz bola de identificar. cristal. A minha pergunta foi diferente. Eu quis um método de identificar com rapidez que aquilo ali tem um potencial ruim. Não uma bola de A cristal, oficina, identificar a o futuro. oficina, eu entendi isso.
a oficina, ela não entrega nada, ela não fala assim, ó, tem uma coisa que você não tinha e eu vou te dar, por exemplo, você não tem, vamos supor, você tem 2 sapatos verdes, só que você não tem um sapato vermelho. Aí você vem para a oficina e a oficina fala assim, olha, você tem 2 sapatos verdes, mas você não tem um vermelho, eu vou te dar um sapato vermelho que você não tem. Aí você começa a ter uma coisa que você não tinha. Isso não existe na oficina. A oficina não entrega para você nada que você já não tenha. Ela só fala, ó, você tem 2 sapatos verdes, só que você não percebeu ainda. Então, o que acontece é que você já tem um arbítrio. A oficina só está te dizendo que você não sabe como essa coisa que você tem funciona, ela está te explicando. E quando você faz uma opção, você quer acertar, mas pode ser que não acerte. E aí, se você perceber que essa opção foi errada, no exato momento que você perceber que é errado, você deve, então, porque está percebendo que é errado, senão você rotularia de certo, mudar de opção. E é isso que você já faz. E se é isso que eu já faço, o que o livro vai trazer de diferente do que eu já faço? Porque eu já mudei um monte de coisa. Do que você já faz, nada. Absolutamente nada. A oficina só explica o que você já faz. Só que você não sabe o que você faz. Você sabia como funcionava o arbítrio antes de eu te explicar? Não, eu fazia as Então, coisas mais doidas. você já usava ele, você já tinha arbítrio, só que você não sabia como funcionava. Eu estou esclarecendo para você uma coisa que você já tem e já faz, mas que você estava fazendo de olho fechado. É isso. Agora, se você está esperando que eu vou te entregar uma coisa que você ainda não tem ou não faz, você vai chegar no fim do ciclo e vai estar frustrado. Porque não vai acontecer. Entendi. Porque a minha expectativa era tomar melhores decisões, né, na minha vida. Pois então, como que você anda melhor na rua? De olho fechado ou de olho aberto? De olho aberto. Então, se você quer tomar melhores decisões, você deve fazer uma prática que deixa você com o olho cada vez mais aberto. O que a oficina propõe é isso, ajudar os alunos dela a abrirem o olho cada vez mais. Aí só mais uma pergunta. Se eu tomar uma decisão e antes eu ainda não sei fazer autoobservação, mas supondo que eu já tenha aprendido, vamos supor que eu auto-observei assim, e decidi tal coisa. Fiz lá meu julgamento e decidi fazer uma coisa e entendi que aquilo ali eu não tenho nenhuma crença em cima daquela decisão. Mas pode ser que não dê certo. Ainda eu tendo decidido isso e tendo considerado que não tem nenhuma crença que está me impedindo ali de fazer aquela execução. Você sempre tem. Não tem como você tomar uma decisão se não for baseado em uma crença. Você sempre tem uma suposição sobre uma decisão. Você sempre tem uma expectativa. Isso é uma crença. Eu estou tomando essa decisão na expectativa de. Isso é o que você acredita. É uma crença. Mas eu vou dar um exemplo prático, porque aí fica mais claro. Por exemplo, eu tinha uma crença de que artistas não ganhavam dinheiro, ainda tenho, né? Uhum. Sendo que eu tomei a decisão de fazer o meu negócio de artes. Eu coloquei à prova essa minha crença, porque eu estou fazendo esse negócio mesmo que por muito tempo da minha vida eu acreditava que quem era artista não ganhava dinheiro. Mas o fato de eu estar fazendo isso agora não quer dizer que eu vá poder ganhar dinheiro como artista, né? Eu estou tentando. Se não der certo, aí não vai ter o que fazer, né? Mas tem pessoas que conseguem. E para essas pessoas que conseguem, assim, por que elas conseguem e outras pessoas não conseguem? Se às vezes faz até um trabalho muito parecido. Faz uma estrutura... E, sabe, são coisas assim que eu queria saber. Mas de que importa? Para você não importa, porque o outro consegue. Para você importa se você está fazendo
para merecer não, para conseguir, né? Mas quando eu vejo que outras pessoas conseguem, eu fico com esperança de que eu também posso conseguir. É uma forma de eu me incentivar, né? Diga, fulano conseguiu. Então, realmente, esse caminho já foi feito. Posso fazer o mesmo caminho, tentar, pelo menos. Se ninguém nunca tivesse conseguido, mas a gente sabe que muitos artistas vivem bem da arte, né? Conseguem viver, conseguem fazer as coisas. Enfim, a minha pergunta era se identificar que mesmo que eu estou fazendo uma decisão que teoricamente não tem uma crença, mas você já explicou que tem, que eu vou ter uma expectativa, né? Se essa minha decisão estaria mais provável de dar certo. Você até explicou sua expectativa agora. Você explicou sua crença. Eu pensei que não tinha, que eu não tinha expectativa, mas agora eu já vi que eu tenho. Sempre tem. Não, simples. Significa viver simples, optar, experimentar. O que tem mais além disso? Porque a pessoa quer que tal coisa específica seja do jeito que a pessoa quer. Faça opções cada vez melhores para que o que você quer se realize. É isso. Todo mundo tá fazendo isso. Você acha que quem conseguiu realizar o que queria fez as piores opções? Em algum momento fez algumas opções ruins. Uma pessoa fala assim, vou exemplificar. A pessoa ela quer chupar laranja. Ela fala, eu quero chupar laranja, então vou no açougue. Você acha que é isso que ela faz? Não. Obviamente que não. Você tem que fazer opções que te conduzam para a realização do que você quer. Quanto mais alinhada essa opção tiver com o que você quer, melhor. Se você quer chupar laranja, se optar para ir no açougue, não vai rolar. Melhor se optar para ir ou no supermercado ou na fazenda, né? Que lá está mais alinhado com o seu desejo. E quando uma pessoa tem um senso de direcionamento muito grande do que ela quer e não tem ninguém que mude a cabeça daquela pessoa, algumas pessoas nascem com isso, outras não, né? Provavelmente essas pessoas vão ser felizes, porque se você vive fazendo o que você... Quem que você acha que é mais feliz? Quem vive fazendo o que quer ou quem vive fazendo o que não quer? Quem vive fazendo o que quer. Então é isso. Aí quem vive fazendo o que quer não se importa muito se aquilo ali vai dar um resultado, não. Uma pessoa feliz precisa do que mais além de ser feliz? Entendi. Verdade. Tá bom. Então eu vou seguir o meu que me entusiasma, assim, na minha cabeça eu vou fazer isso. Exatamente. Logo mais você vai estudar. A oficina vai falar sobre isso com mais detalhes. Só uma última pergunta. Eu não sei se você já falou aqui ou se... Mas você gosta de Guerra nas Estrelas? Do seriado? Sim, dos filmes. Do filme? Gosto bastante. Minha pergunta, que eu só perguntei porque eu estava lendo um dia desse sobre a história de George Lucas, que foi o cara que criou, né? E aí, quem sabe da história de vida dele, viu que ele teve muitos percalços para poder fazer aquele filme. E assim, quando eu falo de ciência de direção, eu não sei como é que aquele homem sabia que aquele filme ia dar tão certo, ou o que ele fez, se ele fez só porque ele gostava mesmo, porque ele teve muitas negativas, ele teve que produzir o filme quase todo sozinho, só depois foi que ele conseguiu os estúdios para ajudar ele. E tem história que ele pediu empréstimo em vários bancos e todos os bancos disseram que não, depois o último foi que deu certo. Então, assim, eu queria uma coisa assim, entendeu? Essa certeza que ele tinha para fazer as coisas, que eu não tenho. Às vezes eu faço uma coisa e eu falo, nossa, eu não sei. Como é que ele sabia tudo isso? Não sabia, né? Provavelmente não sabia. Hoje em dia ele sabe. Feliz, né? Exatamente. Ele estava sendo feliz, só isso. Tá bom, Ferrari. Muito obrigada aí pela paciência para responder as minhas perguntas. Tamo junto. Tem uma história parecida com que é a do Rock, né? Que foi o Rock Balboa. Vocês procurem na internet a história dele. Também é meio assim.
Ele levava aquele filme lá do rock e ninguém aceitava ele fazer aquilo. Quando aceitaram, ele falou assim, ele queria, não lembro se ele queria, ele falava que ele queria ser o ator do filme e não deixavam ele ser de jeito nenhum. Aí ele falou, não, se não for ser o ator do filme, não vai rolar. Eu vou ter que ser o ator desse filme. Aí tem lá a história. Vocês procuram, vocês vão encontrar. Agora não estou lembrando direito. A Rafaela levantou a mão, a Lucélia também tinha levantado, então, Rafaela, agora. Oi, Ferrari, boa noite, tudo bem? E aí, Rafaela? Tudo bem? Sobre essa pergunta da Ana, eu queria saber assim, quando você fala pra gente R, né? R, cometa erros, seja seu pior vexame e arrisque e tudo mais, como é que a gente equaliza isso com essa questão de dar bons frutos, caminhar no nosso gabarito? Você está falando para a gente ir na causa, mudar o sistema de crenças, e a partir disso a gente pode errar e arriscar. Não é isso que você está falando? Esse errar pressupõe uma mudança de sistema de crenças, não é? Erre na causa, erre as suas crenças, né? Ah, tá, entendi. Por exemplo, você acredita em A, R, eu R e comece a acreditar em B, só para ver o que dá. Sim, foi isso que eu entendi, exatamente. Obrigada, Ferrari. Falou. Ainda quer perguntar, Lucélia? Levanta a mão aí, se quiser. Pronto, tá liberado. Oi, Ferrari. Oi, gente. Boa noite. Oi, Lucélia. Tá me ouvindo? Peraí, deixa eu aumentar o volume do seu para eu ouvir melhor aqui. O meu volume Pode falar. Tá muito baixinho. Melhorou? Não melhorou, mas eu tô conseguindo te ouvir. Então, cara, eu vou falar pertinho aqui. Eu fiquei pensando no que a Juliana perguntou, né, a questão do comportamento. Porque o comportamento é o que faz a gente se sentir bem ou mal, né? Se eu tenho um comportamento que eu considero que é ruim, mas eu tenho ele e eu fico pensando, por que eu estou tendo esse comportamento se eu não gosto dele? Só que lendo esse livro, o que eu fiquei pensando é que, assim, não é uma pergunta, é uma reflexão que eu fiz e eu vou te falar, e aí você fala se é isso mesmo. Você dá o aval, tá? Uhum. Que eu fiquei pensando assim, comportamento também é vida, também é passado. E a gente... só que a vida é o que a gente experimenta. Vida é o que a gente ela é muito viva, né? E aí fica parecendo que ela é tudo mesmo, e ela é tudo. Só que na oficina, o que a gente aprende é ir para trás da vida para poder entender como que essa vida está sendo gerada. E o comportamento, ele está na vida. Ele é uma ação ou uma não ação. E a ação ou não ação, ela vem do arbítrio. Só que aí também eu não enxergo, eu juntei, na hora que eu estava lendo esse livro, eu juntei realidade multimídia com o tic-tac. E eu fiquei procurando onde estavam as realidades em cada um. E aí eu pensei, assim, a minha conclusão foi que as minhas crenças, elas estão naquelas duas alças da unitrindade do eu meio. Então, eu opto baseado nas minhas crenças, a partir da minha realidade objetiva, simulada e significativa. E essas realidades, elas é que vão formar as minhas crenças, e elas estão ali naquele meio. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, eu opto a partir de tudo aquilo que eu armazenei ao longo da minha vida, dos meus traumas, das minhas memórias e a partir das minhas crenças. Então, o meu comportamento, ele é o resultado disso, mas como eu sou ignorante das minhas crenças,
Sou ignorante do meu funcionamento do eu meio como escritora da minha história. Sou ignorante de tudo que acontece, sou ignorante do meu arbítrio, eu experimento um resultado que é ruim. Esse resultado ruim é a minha ação, é o meu comportamento, é a minha falta de ação, é tudo isso que a gente pode dar os nomes. Eu vou ser invejosa, aí eu não quero ser invejosa. Eu vou ser maledicente, eu não quero ser maledicente. Mas por que eu estou sendo? Então eu vou ter que ir lá no meu saco de crença para tentar descobrir por que eu estou sendo tudo isso. Então, assim, atuar no comportamento é atuar no passado, porque quando eu me comportei, já foi. Eu já falei mal, eu já gritei, eu já buzinei, eu já xinguei, eu já maltratei, né? Aí eu tive esses comportamentos ruins. E a gente fica olhando para eles e isso dá muito mal-estar. É ruim. Eu observo muito isso em mim, nos meus comportamentos, mas aí eu penso, mas eu não mudo meu comportamento. Por quê? Porque ele está fundamentado num hábito. E esse hábito vem da onde? Vem das minhas crenças equivocadas, que eu não sei nem como que elas foram formadas, a partir de significantes e significados. Mas quais são esses significantes e significados? Então, assim, é um labirinto infinito de um processo que a gente chama de autoconhecimento. Então, é esse conhecimento psicológico, principalmente pessoal, né? Mas eu nunca vou, assim, fazer realmente um processo intenso de autoconhecimento pessoal se eu não entender o meu funcionamento, se eu não souber onde que está ali o problema. Aí eu fico tentando mexer na vida para poder ver se resolve. E eu fico mexendo na vida. Eu vejo eu mexendo na vida todo dia para poder resolver minha vida. E é isso que eu queria ponderar, porque esses dois livros, Realidade Multimídia e Tic-Tac, ele é o desenho do funcionamento, do meu funcionamento enquanto ser. Então, assim, dentro de uma perspectiva, dentro da perspectiva de eu sou, eu posso e eu sei, dentro desses três aspectos. Como que eu funciono quando eu estou ligada aquele óculos lá que a gente coloca? Então, aí eu funciono dentro dessa perspectiva do eu meio ali. Então, assim, é sensacional. E olhar para isso é libertador. Mas é um trabalho árduo. Porque não muda comportamento sem mudar a crença. Exato. O resumo disso tudo que você falou é isso aí. Você não muda um comportamento se você não mudar a crença, que é a fábrica do comportamento. É isso. Tá perfeito. Aí tem que perguntar, e como é que eu mudo a fábrica do comportamento? Você tem que entrar lá e observar por que aquele comportamento está brotando, né, sendo produzido daquela maneira. É como se você fosse fazer, tem esse termo, né, engenharia reversa. Né? É como se você recebesse uma garrafa de Coca-Cola e bebesse. Você fala assim, tá, bebi a Coca-Cola, mas como é que fizeram essa Coca-Cola? Aí você tem que ir através da Coca-Cola, descobrir a fábrica da Coca-Cola inteirinha. Tomar consciência da fábrica da Coca-Cola através da Coca-Cola, através do sabor da Coca-Cola. Ela é doce. Então na fabricação vai açúcar. Ela é meio astringente. Então na fabricação deve ir um produto assim. Ela é líquida. Então na fabricação deve vir água. Você tem que deduzir a fábrica inteira da Coca-Cola através de uma garrafa de Coca-Cola. O pior, né? Às vezes de uma gota de Coca-Cola. Então, você pegar o seu comportamento e deduzir do seu comportamento tudo que produz ele. E aí você vai ficar consciente sobre a fábrica do seu comportamento. Aí quando você ficar consciente sobre a fábrica do seu comportamento, aí sim. Se ele é um comportamento indesejado, você vai mudar ele. Sua própria consciência vai mudar ele, porque você quer viver bem. É você que quer viver bem. Você não vai mudar esse comportamento porque falaram para você mudar, porque você ouviu que tem que mudar, você quer, não sei o que. Não.
Você quer viver bem e aquele comportamento não permite. Então sua consciência vai mudar ele. E outra, na hora que você deduz toda a fábrica da Coca-Cola, você percebe vários equívocos que levam você a executar aquele comportamento. Aí quando você percebe os equívocos, você abandona os equívocos, que são equívocos. Pegar, por exemplo, você olhar o seu comportamento da inveja, olha para a inveja. Você vai ver que a inveja não te ajuda a viver bem. Vai ficar claro. E que é tola a inveja, porque cada um experimenta a sua própria realidade. Então, você nunca vai experimentar a realidade do outro. Então, para que você vai ter inveja de uma realidade do outro que você nunca vai experimentar? Você fala, que besta que eu sou, pronto. A inveja vai morrendo automaticamente. E assim por diante. Beleza? Algo mais? Agora vocês começam a entender por que tantas pessoas fogem da oficina, né? As pessoas estão fugindo da responsabilidade. Elas querem fugir da responsabilidade. Elas querem se sentir vítima. Não, essa minha vida não é culpa minha. Essa realidade não é... Ela está aqui aleatoriamente. Tem algo errado. Eu não mereço. Não é comigo. Eu estou colhendo uma colheita que eu não plantei. Sei lá o quê. Elas chegam aqui, a oficina fala, não. Sua vida está uma bosta porque você cagou na sua vida. Quem quer ouvir isso, né? Ninguém. Passa a mão na minha cabeça, finge que não é, que é outra coisa. Me conta uma historinha para o boi dormir. Fala de fadas e gnomos. Vamos fazer Ho'oponopono. Sei lá o quê. Não, gente. Ou a gente entende que a gente está fazendo besteira para parar de fazer besteira, ou a gente vai continuar experimentando o resultado das besteiras que a gente faz. Por fim, só para deixar aqui também gravado, só tem uma grande besteira que a gente faz. Ah, mas eu faço muitas besteiras. Não faz muitas besteiras. Você faz uma única besteira. Porque as histórias infelizes, elas têm uma única raiz. Tem uma única causa. Tem uma única origem que as produzem. Todas as histórias infelizes são originárias de um único mau hábito. Todos os maus hábitos são um só. Ah, mas tem muito mau hábito? Não tem muito mau hábito, não. Só tem um mau hábito. Assim como só tem um bom hábito. Nossa, a oficina facilita demais para a gente, né? Olha só tem um mau hábito e só tem um bom hábito. Qual é o mau hábito? O único mau hábito que é a raiz de todos os mau hábitos se chama outroísmo. E o bom hábito, o oposto, autoísmo. Então, quando você vai estudar o seu mau hábito, a causa do seu mal viver,
você chega sempre na mesma doença. Essa é a doença humana. Todos os seres humanos padecem da mesma doença. Essa doença se chama outroísmo. Aí, quando ele se cura, ele vai para o outro, para o bom hábito, que é o saudável, né? Que é o autoísmo. E a gente vai estudar. Vocês já viram um pouquinho, em algum momento, eu falando de outroísmo e autoísmo em alguns livros. Agora eu falei de novo, mas daqui para frente vocês vão cada vez falar mais e vou aprofundando mais e mais no entendimento do outroísmo, principalmente na parte psicológica. Pode falar, Manuel. Fala, Ferrari, boa noite. Boa noite, mano. Você estava falando nessa parte final aí que o mau hábito é o outroísmo, né? É a raiz de todos os maus hábitos. Mas assim, eu tiro pela minha própria experiência. Teve uma época que eu achava que eu tinha que provar para os outros que eu era bom e tal, bonzão. E aí eu meio que corria atrás das coisas, fazia muita coisa ao mesmo tempo e tal. Mas aí, conforme eu fui caindo na real de que eu tava querendo fazer as coisas meio que pra provar pros outros e tal, aí eu fui deixando de lado de querer fazer e meio que também não tô querendo mais fazer nada da vida, assim. Quero ficar de boas e tal. Você ia falar porra nenhuma, né? Pode falar, não tem problema. Então eu tô na fase agora que eu não quero fazer nada, assim, mas pelo menos enquanto eu tava na questão do outroísmo, de querer provar pros outros, aquilo me motivou a sair de onde eu tava e querer me ocupar e tal, fazer as coisas. E aí depois E eu não sei. qual era a sua história feliz antes ou agora? Assim, eu me sinto melhor agora. Então, pronto, você acabou de comprovar o que eu falei. Mas, sei lá, eu fico com aquela sensação que eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida também. Sei lá. O lance é que a relação é assim. História infeliz está ligado com o altruísmo. História feliz está ligado com o autoísmo. Se você observar, você vai ver que é sempre assim. No seu caso e no caso de qualquer pessoa. Tá, então, beleza. Muito obrigado. Eu sei que o outro poderia ser positivo quando te levava a fazer algo. Mas tudo bem. Uai, se ele gerar, se um altruísmo gerar uma história feliz, então ele não é altruísmo. É isso. Que é impossível o altruísmo gerar história feliz. Viver altruísta é viver contra a própria vontade. Você consegue imaginar que você é feliz vivendo contra a sua vontade? Não. Então como que o altruísmo vai gerar uma história feliz? Na verdade, você tem razão. Ok, muito obrigado aí, Ferrari. Tamo junto. Ana Clara. Voltei, Ferrari. É porque Voltou. Isso aí. esse negócio que o Manuel falou agora, eu tô desse jeito. Eu era super assim, de querer saber tudo e de ser a melhor, e eu me cansei. Aí eu agora pedi demissão do meu emprego, eu acordo, eu faço o que eu quero, sendo que eu fico preocupada, porque eu sei que uma hora vai chegar as consequências, né, do que eu tô fazendo. Aí vai chegar que pode ser que eu fique sem recursos, pode ser que aconteçam várias coisas. Aí como é que a pessoa vive desse jeito? Se a gente tem que comer, se a gente tem que ter um teto, se a gente tem que, né? Vai morrer, vai ficar... Como é que faz? Você tá fazendo a outra coisa que impede com que você viva bem. Não adianta você querer mudar o passado, certo? Você consegue mudar o passado? Não. Beleza. E você consegue viver no futuro? Não. Então, a segunda besteira que a gente faz é essa. A gente não consegue nem mudar o passado e nem viver no futuro. Você está tentando viver no futuro. Tô.
Então, sofra, né? Porque quem tenta fazer uma coisa impossível, o resultado é sofrimento. Porque vem um, vem outro, aí fala que a pessoa tá ficando doida. E daí, quem é que vive, quem é que experimenta, quem é que vive sua vida e experimenta sua realidade? Você ou os outros? Eu. Então, pronto. Tá bom, Ferrari, obrigada. Disponha. Aê! Beleza, gente? Algo mais? Tudo esclarecido? Só história feliz a partir de agora? Tomara, né? Estamos aqui para isso, para que seja cada vez mais história feliz. Então, conforme vocês forem caminhando o ciclo de estudos, forem entendendo melhor o funcionamento do arbítrio, porque daqui para frente a gente só vai caminhar para entender melhor o funcionamento do arbítrio. Ampliar cada vez mais o entendimento do funcionamento do arbítrio, porque o que vocês experimentam é resultado de vocês executando o arbítrio. Então, conforme a gente for avançando aqui no ciclo de estudos, vocês vão cada vez mais se esclarecendo sobre o funcionamento do arbítrio e vão poder cada vez fazerem melhores opções. Isso vai fazer com que vocês vá diminuindo o volume da história infeliz e, consequentemente, diminui da história infeliz, vai estar aumentando da história feliz, vocês vão cada vez podendo fazer melhores opções e experimentando mais bem viver. É passo a passo, né? Claro que a gente gostaria de poder ter um botão que a gente aperta e já transforma tudo de uma vez, mas não é assim que funciona. E então, passo a passo, a gente vai se esclarecendo sobre isso. O livro que vocês vão ler essa próxima rodada, essa próxima semana, é isso. Chama-se Livre Clique, que nem eu falei no começo. Vai tratar da questão, uma analogia com livre-arbítrio. Ali, entre as duas bolinhas, tem o meio e bem no meio tem o clique, tem um pontinho, que é onde você dá o clique, quando você pede lá para o garçom, eu quero comer macarronada, tá? Você dá o clique. Aí a gente vai ver, vocês vão ver nesse livro sobre o funcionamento do arbítrio, que é um clique. Né? Pode falar, Luciano. Ferrari, boa noite. Eu acho que até a minha pergunta foi até esclarecida, assim, nessa conversa, sabe? Mas eu achei interessante, foi o que o pessoal falou aí, que não tem como mudar, como é que é? A atitude sem mudar a crença? O comportamento, Você não consegue mudar um comportamento se você não atuar sobre a causa desse comportamento. Mas assim, eu não tenho como instalar um bom hábito sem saber. Não tem como eu instalar coisas novas em cima, não? Na crença? Tenho aí. Uma coisa que vocês não perguntaram, mas deveriam ter perguntado, e a sua pergunta é propícia para isso, é que eu falei em bom hábito e mau hábito, mas eu não falei o que é bom e o que é mau, e vocês não me perguntaram. Por que um hábito é bom e por que um hábito é mau? Entende? É preciso entender o que é bem e o que é mal, o que é bom e ruim. Mas as coisas não são boas e ruins de graça. Então, falar em bom e mau hábito é uma forma meio superficial de falar, porque você pode supor que tal coisa é um bom hábito e eu achar que é ruim. Entendeu? Sim. Então, para você dizer isso, para você dizer que uma coisa para você é um bom hábito, você vai ter que estudar e ver se é mesmo, porque você pode supor que é um bom hábito e não seja. Vai depender do que eu tenho da memória, né, Ferrari? Não. Dos meus significados? Não.
Depende. Não. Eu não vou falar disso agora, mas não é nenhuma dessas duas coisas. Então, bom hábito nem sempre é um bom hábito para todos, né? Cada um tem o seu bom hábito. Exatamente. Cada um tem o seu bom para tudo. Não é hábito e tudo mais. Você vai falar assim, sorvete é bom para você, para mim pode não ser. Entendeu? Uhum. Mas esse negócio de conseguir... Perdão. Não existe bom e ruim fora da individualidade. É sempre em relação à individualidade. Sim. Mas essa questão aí de ter um outro comportamento sem mudar a crença, isso está me intrigando. Ué, você tem um comportamento, esse seu comportamento vem da onde? Vem de uma crença. Isso. Então, se você não mudar a crença, você não vai conseguir mudar o comportamento, porque o comportamento é efeito. É porque talvez seja uma coisa mais simples, né? Por exemplo, um hábito de saúde, né? Você consegue verificar ali facilmente que aquilo ali está errado e passar a fazer alguma coisa que não aparentemente é certa, mas aí tem coisas psicológicas que são mais arraizadas, né? Não, a mesma coisa. Você acha que açúcar é bom. Ué, se seu hábito de comer açúcar está baseado na sua crença de achar que açúcar é bom. Se você não mudar a crença de que açúcar é bom, você vai continuar comendo açúcar. É para tudo. Nada escapa. E a questão do hábito que a gente falou muito pouco aqui, Ferrari? Ué, hábito é uma opção que você coloca no automático. Você tem o hábito, pegar um que foi falado hoje, você tem o hábito da inveja. Nenhum neném nasce com inveja. O neném nasce sem inveja. Aí ele vai crescendo, você nasceu sem inveja, você não nasceu, por exemplo, você não mentir é um hábito que as pessoas têm, mas ninguém nasce mentiroso. Você desenvolve o hábito de ser mentiroso, você desenvolve o hábito de ser invejoso. Como? Através da prática. Você vai praticando executar aquilo ali. Aí você vai ficando daquele jeito. Eu coloquei um exemplo lá que eu perguntei. Foi na questão assim, por exemplo, eu focar muito no meu passado. Muito no meu passado. Assim, minha mente fica muito no passado. Muito, muito, muito. E aí agora eu já percebi isso. E aí eu fiquei sem saber. É um hábito. Então, aí, por meio da repetição, eu posso... Porque aí, vocês falaram só do presente, né, e do clique. Mas o futuro, ele pode ser a imaginação? O futuro é a imaginação. Onde mais tem futuro, se não na imaginação? Agora eu quero focar no futuro. Ou Mas o ideal seria focar no clique, né? Mas ao invés de focar no passado, Ferrari, eu prefiro um hábito de focar no futuro. Mas o futuro, você não precisa ficar focado. Você abre o futuro para fazer uma opção e pronto, acabou. Ele já virou passado. É verdade. O negócio é focar no clique mesmo, aí, pelo que eu vou ver aí no próximo livro, aí, espero, né? Ô, Ferrari, muito obrigada, viu? Disponha. Então, próximo passo, livre clique. Vou falar a declaração da universalidade. Fica encerrado essa conversa de hoje. Agradeço a todos e prossigamos. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós, eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. Boa noite, gente.